Você sabe o que é mecânica? Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer para vocês, porque a mecânica ela não tem um conceito preciso, não tem um conceito exato, mas eu gosto de arriscar que ela é o funcionamento e as regras do jogo que regem as ações dos jogadores. Aí você vai me perguntar, mas reger as ações? Sim. Por quê? Porque você vai colocar o movimento do jogo, o movimento das peças, o sacar cartas, o rolar dados, tudo isso aí vão ser informações que você vai trabalhar com a mecânica. Também as regras para quantos jogadores, como se vence, como se perde, tudo isso aí encaixa com a mecânica também. E a mecânica, ela está ligada à questão de motivar o jogador e dar possibilidades de movimentações, de ações. Também ela pode mexer com as emoções. Por exemplo, quando você chega no Uno e faz o outro jogador pegar quatro cartas, a pessoa fica com uma certa raiva do outro. Isso aí você está despertando emoção graças à mecânica. Quais mecânicas o jogo possui? Bom, o primeiro jogo é o Revolta em Dados que eu estou trazendo. É um jogo que a gente utiliza nos nossos treinamentos. E aí, esse jogo ele fala sobre a revolta dos malês, sobre a revolta dos búzios. E aí, nele você tem um dado em que você tem os anos que aconteceram as revoltas 1835, 1798. Você tem nome de personagens, Ana Francisca, você tem questão de luta por direitos, igualdade, você tem a questão de tratar sobre a revolta dos búzios, sobre a revolta dos malês, de locais como Água de Meninos, Terreiro de Jesus, Ladeira da Praça. Aí você pega todos esses dados e joga. Ao jogar os dados, ao rolar esses dados, você vai ter que contar uma história. Então veja, a gente tem a mecânica de rolagem de dados, e aí a ação é contar uma história de acordo com o resultado que o dado dá. E aí depois eu tenho que contar essa história buscando elementos das revoltas que estão ali. E aí, no caso, a gente pode fazer esse mesmo estilo de jogo, a depender, em vez de ser com rolagem de dados, a gente pode fazer cavando cartas. É uma outra mecânica, mas com o mesmo assunto. O segundo jogo que eu estou trazendo aqui é o Caça ao Tesouro, que aí você tem que, no caso, a gente levou para o Gamepolitan, que aí foi presencial, a gente tem peças como essa santa aí, que o Luan está segurando, e aí tem um baú, tem chave, tem cartaz em árabe, que a gente costuma espalhar essas informações em locais estratégicos no ambiente físico. Mas você pode fazer isso dentro desse período de pandemia, colocar no Instagram, colocar num blog, fazer com que seja feita pesquisa na internet para achar as informações para resolver os enigmas. Que aí você pode explorar esses ambientes, tanto físicos quanto virtuais, certo? Então, a gente tem aí decifrar enigmas, seguir pistas e explorar ambientes. Então, o que acontece? O enigma, você vai ter que fazer um fluxograma de passar, de colocar, contar um pouco do assunto, da história, por exemplo, e aí depois você dá uma pista para que se resolva esse enigma. E aí, essa pista, você, por exemplo, essa santa aí, a gente coloca que na revolta dos malês era uma data que acontecia numa festividade relativa a uma santa. E aí a gente fala, então procure na sala algo que pode trazer informações para vocês. E aí, no caso, as pessoas vão lá e procuram, vão explorando o ambiente até que elas venham a santa. Muitas têm medo e receio de pegar, explorar, levantar, porque a santa ela tem uma base e tem um suporte. Aí você pode suspender a santa e vai ficar o suporte embaixo. E o QR Code fica justamente em cima do suporte. E para isso a gente tem que dizer para as pessoas, pode suspender. E aí quando elas veem que tem o QR Code lá e aí utilizam o celular para ir para a próxima pista, por exemplo. Certo?
Então vejam que a gente pode pensar numa mecânica também que a gente pode dividir tanto a questão de colocar essa mecânica, por exemplo, para o virtual, também para o físico. Outro modo que eu quero trazer para vocês aqui, que eu acho interessante, outro tipo de jogo, é o Batalha Naval, que é um jogo super conhecido, que é, ele tradicionalmente você tem aqueles dois painéis, e aí você tem os navios, você tem destroyer, você tem submarino, por aí vai. Mas você pode trabalhar com diversos assuntos, português, matemática, história. Você pode utilizar, por exemplo, português, trabalhar com verbos, trabalhar com palavras, formação de palavras. Que aí o que é que você faz? Você, no caso, coloca, é, se for português, você trabalhar com palavras ou uma temática específica que você tem que localizar os assuntos ali que você está abordando. Se for matemática, você pode colocar uma equação, você pode colocar algumas informações, você pode trabalhar com tabela periódica, com tantos assuntos. E aí vocês veem que a batalha naval ele vai abrir diversos likes aí para você trabalhar com os jogos em si.